Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre sintaxe. Na última aula, paramos em termos essenciais. Nesta aula, continuaremos com os termos integrantes. Além dos termos essenciais da oração, tem também os termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração completam o sentido do verbo e do substantivo na oração. Temos os complementos verbais, que é quando completa o sentido do verbo. Pode ser objeto direto. Quando é objeto direto, é porque ele integra o sentido de um verbo transitivo direto. Nós vimos na outra aula que temos os verbos transitivos, intransitivos e bitransitivos. Os verbos transitivos, ele pode ser direto e indireto. Quando ele é transitivo direto, ele precisa de complemento para completar o sentido da informação que deseja passar. Ele não consegue transmitir a mensagem por si só, ele transita em busca de complemento. E este complemento é chamado de objeto direto, quando é complemento do verbo transitivo direto. Por exemplo, eu vou estudar. Nós vimos que eu é o sujeito. Predicativo é tudo que se diz do sujeito. O núcleo do predicado, quando constituído por verbo, ele pode ser por um verbo transitivo e intransitivo. Aqui, o núcleo do predicado é um verbo transitivo direto. E por que direto? Porque ele sozinho não consegue transmitir toda a mensagem, ele precisou de um complemento, e este complemento ele está sendo inserido na oração de maneira direta, sem preposição. Ele não tem nada que o liga ao verbo. Então, este verbo sendo transitivo direto, o complemento será chamado de objeto direto. Nós temos também o objeto indireto. É basicamente o mesmo conceito. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, se o verbo for transitivo indireto, este complemento será chamado de objeto indireto. Por exemplo, gosto de estudar. Aqui eu tenho uma oração, eu tenho o sujeito, eu, que está oculto, como nós vimos em outra aula. Gosto é o verbo e de estudar é o complemento do verbo gosto. Pois eu gosto não está completa a oração, não traz todo o sentido. Então eu preciso complementar. Gosto de estudar. De estudar é o complemento do verbo. Neste caso, o verbo é transitivo indireto, porque o complemento foi inserido, se juntou a ele com uma preposição. Ele precisou da preposição de para se juntar à oração, para se juntar ao seu complemento. E quando o complemento do verbo é inserido por preposição, nós chamamos de objeto indireto. Temos também o objeto direto preposicionado. Pode gerar muitas dúvidas e confundi-lo com o objeto indireto, mas
Mas vamos ao exemplo, para vocês memorizarem e visualizarem melhor. Comi da lasanha e bebi do suco. Aqui eu tenho o verbo comi na oração, eu tenho o sujeito oculto, primeiramente vamos falar do sujeito, aqui o sujeito é oculto. Ele existe, ele está aqui, porém ele não foi expresso, ele não foi escrito, ele não foi pronunciado, mas ele existe, ele está apenas oculto. Sujeito eu oculto. Comi da lasanha e bebi do suco. Aqui eu tenho o verbo comer, né? Comi. E aqui eu comi. Eu comi, este verbo comi, ele é transitivo. Ele precisa de complemento. Se eu falar ou escrever somente eu comi, vai ficar um pouco confuso, vai ficar a dúvida no ar. A pessoa vai ficar tentando entender e imaginar o que eu comi. Então, ele precisa de complemento para dar sentido completo à oração. Comi. Porém, ele é um verbo transitivo direto. Ele é direto, ele não é transitivo indireto. Aqui eu não preciso colocar a preposição da. Se eu colocar apenas comi a lasanha, já está ok, já está claro, já está correto, já está completo. Porém, podemos também utilizar este objeto direto, o objeto direto preposicionado, quando eu opto em colocar uma preposição no objeto direto. Comi da lasanha. Aqui eu tenho o artigo, a, e eu tenho a preposição de, que se juntou, né? Contraiu e se formou da. Comi da lasanha. Mas ainda assim, não deixa de ser um objeto direto. Só porque eu quis colocar uma preposição, eu coloquei uma preposição, não quer dizer que se transformou em objeto indireto, continua sendo. O verbo continua sendo um verbo transitivo direto. Aí, neste caso, chamamos de objeto direto preposicionado, para diferenciar do indireto. Nós temos também o objeto pleonástico. Trata-se de um recurso utilizado para dar ênfase à oração, ao que você quer, a mensagem que você quer transmitir. Ó, exemplo, este livro ainda não o li completamente. Aqui meio que eu repeti estes dois termos, né? Eu não preciso colocar o, basta eu escrever ou pronunciar este livro ainda não li completamente. Só que para dar ênfase à oração, ao sentido da oração, colocou aqui um termo para dar ênfase, um termo que está meio que repetitivo, ele não precisa estar ali. Sendo os termos integrantes da oração o complemento do verbo e do substantivo, nós temos também o complemento nominal. O complemento nominal é o termo integrante que completa o sentido do nome, ou seja, completa o sentido do substantivo, adjetivo e advérbio. Por exemplo, por amor aos pais, viajou quilômetros. Aqui eu tenho o substantivo amor e eu tenho este complemento nominal aos pais. Aos pais está complementando o substantivo amor. E aqui percebe-se que aos pais, o meu complemento nominal, ele está regido por preposição. Eu tenho aqui a preposição a, contraída com o artigo os, formando aos. O
complemento nominal, ele sempre deve estar com preposição. Devemos sempre utilizar a preposição. É obrigatoriamente regido por preposição. Diferente do complemento verbal, que no caso de objeto direto não precisa vir com a preposição, e no caso de objeto indireto ele tem a preposição. Aqui não, aqui no complemento nominal ele sempre vai ter a preposição. Nós temos também o agente da passiva. O agente da passiva, ele indica o praticante da ação verbal na voz passiva. Ele pode ser expresso por substantivos ou pronomes. Pode vir também com as preposições de e por, e também pode ser omitido. Pode-se ter a omissão do agente da passiva. Vamos ver no exemplo para ficar mais claro, para visualizar melhor o agente da passiva. Aqui nós temos a oração: o professor é respeitado pelos alunos. Aqui eu tenho o professor é respeitado. O professor é o nosso sujeito, né? E ele é respeitado pelos alunos. Os alunos são os agentes da passiva. Por quê? Porque os alunos estão praticando a ação verbal. Eles respeitam o professor. São os alunos que estão respeitando o professor. Então, neste caso, os alunos é o agente da passiva. E aqui ele está com a preposição por. O agente da passiva está com a preposição por. Por quê? Pelos é a contração, nós já estudamos, nós já vimos que este termo pelos é a contração da preposição por mais o artigo os. Então, pelos alunos. Trata-se do agente da passiva. Temos também os termos acessórios da oração, que transmitem uma ideia secundária a outros termos existentes nesta oração. Podem ser adjunto adnominal, que é quando acrescenta-se uma ideia secundária a um substantivo, delimitando ou especificando o seu significado. O adjunto adnominal, ele tem valor de adjetivo. Por exemplo, as aulas longas são cansativas. Aqui eu tenho este termo as, que é um artigo, e eu tenho o termo longas, que trata-se de um adjetivo. Estes dois termos são adjunto adnominais. Eles estão juntos ao nome, juntos ao substantivo aulas, trazendo uma ideia secundária a este substantivo. Porque se eu falar aulas são cansativas, aulas são cansativas, eu não vou estar especificando quais aulas são cansativas. Quando eu acrescento as aulas são cansativas, eu já trago aqui um adjunto adnominal que está delimitando as aulas, está especificando as aulas. E acrescentando longas, eu estou também trazendo uma ideia secundária, porque as aulas são cansativas. Quando eu falo ou escrevo as aulas são cansativas, eu não estou determinando quais aulas são cansativas. Eu estou trazendo uma informação de que todas e qualquer aulas são cansativas. Porém, quando eu acrescento o adjunto adnominal
longas, que é um adjetivo, eu estou caracterizando quais aulas são cansativas. Eu estou dizendo que não são todas as aulas cansativas, e sim, somente apenas as aulas longas. Então, o adjunto adnominal, ele vem coladinho, juntinho no substantivo para trazer uma ideia secundária. Nós temos também o adjunto adverbial, que trata-se de um termo acessório que acrescenta uma ideia secundária a um verbo, um adjetivo e um advérbio. Vamos ver o exemplo? Este livro é muito bom. Aqui eu tenho muito bom. Se eu escrever ou pronunciar este livro é bom, tudo bem, eu estou dizendo que é bom, ótimo. Porém, se eu quiser trazer uma ideia secundária a esta oração, a este termo bom, que trata-se de um adjetivo, eu acrescentei muito. Muito trouxe uma ideia secundária a este adjetivo. Muito bom. Então, muito trata-se de um adjunto adverbial. Por quê? Porque muito acrescentou uma ideia secundária ao adjetivo. Eu meio que dei ênfase. Eu quis, quando eu falo que o livro é muito bom, eu quero dizer que ele é mais que bom. Temos também o aposto da oração. É o termo que se junta ao substantivo, ou ao pronome, ou palavras similares a substantivo e pronome, para exemplificar ou especificar seu significado. Por exemplo, Maria, irmã de Marcos, leu todos os livros da minha coleção. Aqui eu tenho Maria, substantivo. Aqui eu tenho aposto, porque está explicando quem é a Maria. Está exemplificando quem é a Maria. Então, este é o aposto. Ele pode ser explicativo, que é no caso aqui que eu estou explicando que a Maria é irmã de Marcos. Pode ser distributivo, por exemplo, Mariana e Carol são ótimas professoras. Aquela ensina português e esta matemática. Aqui eu tenho um aposto que está distribuindo a informação de que Mariana ensina português e Carol ensina matemática, que é um aposto. Temos também o enumerativo. Por exemplo, já morei em muitos países: Brasil, Argentina e Portugal. Aqui está enumerando os países que eu já morei, né? Temos também comparativo, o aposto comparativo. Por exemplo, seu olhar, mistério infinito, me paralisa. Aqui eu tenho seu olhar, mistério infinito é o aposto, por quê? Só que é um comparativo, está comparando o seu olhar com o mistério infinito. Está exemplificando de forma comparativa o seu olhar, comparando com mistério infinito, para demonstrar que o olhar é como se fosse um mistério infinito, exemplificando. Temos também o aposto resumidor ou recapitulativo. Por exemplo, disciplina, dedicação e determinação. Todos esses fatores são essenciais para o sucesso. Aqui, todos
todos esses fatores está recapitulando disciplina, dedicação e determinação. Na oração temos também vocativo. Vocativo é o termo isolado na oração com que chamamos o ser ao qual nos dirigimos, ou seja, é um chamamento, é um termo para chamar. Por exemplo, Maria, vamos estudar? Percebe que aqui o termo Maria está isolado e está chamando, é um termo de chamamento. Maria, vamos estudar? Então, aqui temos o termo Maria como sendo utilizado como vocativo. Outro exemplo, espera Maria, estou chegando. Aqui também é um chamamento, espera Maria, está chamando a Maria, está pedindo para ela esperar, espera Maria. Então, trata-se de vocativo. Estes dois termos, estes dois exemplos, está utilizando o termo isolado Maria, que trata-se de vocativo. No livro tem um exemplo mais aprofundado sobre a diferença entre o vocativo e o aposto. Não confundir, porque aqui, eu tenho Maria, vamos estudar. Aqui, vamos estudar, não dá para confundir e achar que vamos estudar trata-se de aposto, porque não é. Aqui não está explicando e nem exemplificando nada. Não está explicando quem é Maria, o que é a Maria. Não, aqui está chamando para estudar, está chamando a Maria para estudar. Então, Maria é um termo isolado que eu estou utilizando como vocativo para chamar, um chamamento. Espera, Maria, estou chegando. Vamos encerrar esta aula um pouco menor que as demais, porque o próximo conteúdo é período simples e composto. É um tópico extenso. Então, optamos em deixar este próximo conteúdo para a iniciação de uma aula, para melhor entendimento, não quebrar muito este tema no meio. Então, na próxima aula, estudaremos período simples e composto. Qualquer dúvida, entrar em contato. Não esqueçam de ler muito o livro, o material didático de vocês. Um abraço e até a próxima aula.